Caio, eu sou de Bebedouro, estou aqui para atender um pedido do Centro Espírita Mansão da Esperança, dando continuidade ao estudo que vem sendo realizado sobre o livro Fonte Viva, de Emmanuel. E hoje aqui vamos trazer a lição de número 21, intitulada Maioridade. E para isso, inicialmente rogamos o amparo da espiritualidade amiga, as bênçãos de mais alto, para que todos nós que acompanharmos em algum momento esta mensagem possamos recebê-la com coração aberto, dispostos a aprender um pouco mais com Emmanuel e assim trazendo cada vez mais lições para a nossa vida. E então Emmanuel, nessa lição, ele vai comentar um versículo da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Quando Paulo disse, o menor é abençoado pelo maior. É uma lição profunda essa de Paulo, com apenas esta frase tão curta, né? Entendendo aqui menor, porque ele diz o menor é abençoado pelo maior. A gente pode entender aqui menor no sentido mais espiritual aí da palavra. Entendendo aqui menor como um espírito menos evoluído, de menor capacidade em relação a outros, né? Não quer dizer que menor seja alguém inferior, não nesse sentido, mas um espírito que ainda não avançou muito. Apenas, então, um irmão mais novo de caminhada. Porque aqui na Terra estamos todos juntos no mesmo planeta, mas sabemos que aqui muitos espíritos em níveis de diferentes níveis evolutivos. Uns já seguem mais à frente, outros vêm um pouco mais na retaguarda. Então seria aquele espírito um pouco mais atrasado em relação a outros que seguem à frente. Mas, lembrando sempre que esse espírito que hoje é menor, também será maior um dia, porque a lei do progresso está presente em toda a criação divina. Então Emmanuel começa o seu comentário dizendo, em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. Vejam que interessante isso. O Emmanuel inicia a mensagem comentando algo que é muito natural e lógico do nosso entendimento. Ele está dizendo aqui sobre essa maioridade vista sob vários aspectos, essa maioridade. Então ele analisa maioridade quanto à idade do corpo físico. Então a gente sabe a pessoa ao atingir os seus 18 anos de idade, ela conquista a chamada maioridade civil. Ela tem direito, ela tem mais possibilidades de ação, porque ela tem uma certa liberdade maior perante as leis do homem, ela está ali investida de algumas possibilidades e, logicamente, responsabilidade pelos seus atos. Ela já tem uma conquista, ela já é maior de idade, como a gente chama. Aqui ele analisa também a questão da maioridade, o maior no conhecimento. Veja que interessante, é um outro aspecto da questão maior da maioridade. A gente poderia pensar naquelas pessoas que se dedicaram bastante ou se dedicam muito ao estudo, à busca do conhecimento, e então esses que se aprimoram no desenvolvimento intelectual, na busca do conhecimento, podem serem considerados maiores em relação a outros que não desenvolveram assim como eles essa capacidade intelectual, esse conhecimento, certo?
E também poderíamos analisar a questão do maior em virtude ou na competência, porque seria uma questão de esforços, né, de boa vontade, aquela pessoa que se dedica a conquistar virtudes, e para isso é preciso muito esforço, muita renúncia, muita luta consigo mesmo para conquistar essa posição. Então, a pessoa que se esforça, se dedica e alcança algumas virtudes, ela é também considerada maior em relação a outros que ainda nesse quesito não alcançaram. Então, Emmanuel continua dizendo: de modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Olha que interessante isso, como é verdadeiro isso que Emmanuel coloca. Nós podemos aqui pensar até nas situações já citadas, como que às vezes a pessoa se esquece, né, daqueles que contribuíram para que ela se tornasse maior em algum aspecto aí, né, da sua vida. Então, se a gente pensar a maioridade civil, a pessoa que se torna maior de idade pode muitas vezes esquecer-se da gratidão que deve aos seus pais, aos educadores, que contribuíram para que ela alcançasse essa maioridade, lhe dando condições, né, de vida, condições para que ela alcançasse esse momento. Também aqueles que conquistam, né, a condição de maiores no conhecimento, muitas vezes se esquecem dos professores, dos mestres, dos colegas que compartilharam a sua jornada em busca do conhecimento. Aqueles outros também que alcançaram a condição de maiores com relação a virtudes, muitas vezes também se esquecem que já foram menores um dia, que já dependeram de outras convivências para desenvolverem as virtudes que atualmente têm. Então, sempre aqui a gente deveria se recordar de todos que contribuíram para que a gente alcançasse a condição que hoje, porventura, estejamos, né? Então é algo muito belo isso que Emmanuel coloca sobre a gratidão. Gratidão, amigos. Gratidão é tão importante. A pessoa que carrega consigo a gratidão é uma pessoa mais feliz, mais alegre, é uma pessoa que reconhece o valor de todos à sua volta, que se reconhece devedora de muitos para ter alcançado a posição em que se encontra. E não só gratidão, né? Mas esse reconhecimento verdadeiro, que ela dependeu de muitos e muitos para alcançar a sua condição. Então, acima de tudo, além da gratidão, ela deve ter um pensamento de retribuir, de alguma forma, todos os benefícios recebidos até então, usando da capacidade que adquiriu. Então, assim como o maior da idade civil, como o maior em conhecimento ou maior em virtude, pode muito bem usar da sua capacidade de agora, de conquista atual, para de alguma forma retribuir aos outros que lhe ajudaram nessa trajetória. O Emmanuel continua dizendo: muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Olha que interessante. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. O Emmanuel é muito sábio, né? Olha que exemplos muito claros que ele nos deixa. A pessoa que alcança, como ele cita, maioridade financeira, imagina aquela pessoa que alcançou uma boa condição financeira, né? Pelos seus méritos, pelo seu trabalho digno. Tudo bem, ela teve seu mérito, né? Ela conquistou, ela se esforçou, ela trabalhou muito, ela tem um bom patrimônio materialmente falando. Mas quantos irmãos nesta condição, infelizmente, se tornam avarentos? Porque
ela poderia muito bem usar um pouco desses seus recursos para gerar um pouco de benefício, de trabalhar a caridade material, por exemplo, né? Beneficiando a outros, não ficasse com esses recursos exclusivamente para si mesmo, porque com a doutrina espírita nós aprendemos que por mais nós tenhamos trabalhado para conquistar os bens, no fundo, né, analisando numa perspectiva mais espiritual, nós não somos proprietários absolutos dos bens. Nós somos, na verdade, usufrutuários. Na verdade, é Deus quem nos empresta os recursos do mundo para que possamos trabalhar com eles, a exemplo da parábola dos talentos, possamos multiplicá-los. Então, muitas vezes, essa pessoa de maioridade financeira fecha-se no seu egoísmo, na sua avareza e fecha suas portas para o mundo lá fora. Esquece outros que poderia muito bem auxiliar sem que nada lhe faltasse para as suas necessidades. Ele diz aqui também da pessoa que alcança o destaque científico, né? Um cientista, uma pessoa muito destacada aí na área do conhecimento, pelos seus méritos, sempre lembrando isso. Mas a pergunta é, por que envaidecer-se? Por que se tornar tão vaidoso por essa conquista e querer se sentir maior que os outros? Às vezes até desprezar outras pessoas que não atingiram esse nível de sapiência, né? De conquistas que essa pessoa alcançou. Lembremos que Jesus foi o maior sábio e Jesus foi o exemplo da humildade. Por mais ele conhecesse, ele se colocava de posição igual para com os outros, jamais com arrogância, jamais com orgulho. E ele cita aqui também o maior no poder, aquela pessoa que também, pelas suas possibilidades, alcança um destaque em algum poder, de alguma forma, tem pessoas sob o seu comando, é alguém que determina, que cria leis, né? Poderíamos pensar aí naqueles que trabalham na área política, nos grandes escalões aí do comando, né? Então, muitos que estão no poder, numa condição de maiores, são tomados pelo orgulho, infelizmente, e se perdem com esse orgulho, quando eles poderiam, na verdade, usar do poder de que temporariamente estão investidos, temporariamente, porque um dia deixarão tudo isso. Mas naquele momento em que estão investidos do poder, poderiam usar esse poder a favor do bem geral. Pensar em gerar condições melhores de vida. E muitos, infelizmente, tomados pelo orgulho, se sentem tão maiores, tão melhores que outros, que esquecem-se de seus irmãos em humanidade. E o Emmanuel continua dizendo: a lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Que interessante, né? A criação divina, amigos, quando a gente para pensar como Deus criou tudo, toda essa beleza da criação, seres vivos e os seres inanimados, está em toda a criação, ela está envolvida pelo imenso amor de Deus. Toda a criação está mergulhada nesse amor de Deus. Então, na nossa essência de espíritos imortais que somos, a nossa essência é amor, é luz. Então, nós deveríamos buscar viver dessa forma. Tanto é que, dentre as leis morais apresentadas naquela terceira parte do Livro dos Espíritos, existe uma das leis chamada lei de sociedade, para vivermos como irmãos, nos dando ali diretrizes, orientações
para que aprendamos a conviver fraternalmente. Precisamos aprender muito essa convivência, essa troca, entendendo que dependemos uns dos outros para crescermos para Deus. O Emmanuel tem uma frase belíssima nesse sentido, quando ele diz assim: o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Vejam que beleza isso. Ou seja, a evolução, ela é individual, é um processo individual. Cada um evolui por si mesmo, ninguém faz pelo outro. Mas para desenvolvermos esse processo de evolução, precisamos uns dos outros. Ninguém evolui sozinho. Se a gente não tivesse ninguém para conviver, como que a gente desenvolveria paciência, tolerância, fraternidade? Precisamos dessa interação, dessa troca, né? Aprendendo um com o outro, e assim nós vamos crescendo todos juntos. E o Emmanuel continua dizendo: a própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Então aqui o Emmanuel, como Jesus, o grande mestre, sempre usa exemplos da natureza. Jesus fazia muito isso. Mostrar a natureza, como que a natureza representa essa criação divina, como a natureza age naturalmente de acordo com as leis divinas. Então ele está dizendo, imaginemos essa maioridade da árvore. A árvore, quando está frondosa, gigantesca, é o momento de produzir frutos para benefício de todos. É no momento da sua maioridade que ela vai realizar o que se espera dela, o melhor que se espera dela, produzir frutos. Vejam, comparando conosco, quando atingirmos uma maioridade, é aí que é o momento de produzirmos frutos, de ofertarmos as possibilidades de alguém que é maior em alguma circunstância. Diz ele também, quanto mais cresce a fonte, mais favorece, né, a benefício do solo, porque, lógico, quanto maior a fonte, mais irriga esse solo, mais nutrientes são derramados sobre as possibilidades do solo. Assim também nós, né? Quanto mais possibilidades temos pelo alcance de maioridade que atingimos em qualquer setor da vida, pudéssemos nós também ser daqueles que ofertássemos das possibilidades dessa maioridade. Continuou Emmanuel dizendo, se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Isso então, amigos, é o que Deus espera de nós. Isso é o que Ele espera de nós. Aqueles que vão à frente, maiores, né, em alguma situação, deveriam estender as mãos para quem vem atrás, aqueles irmãos menores, de alguma sorte ainda não atingiram o nível dos maiores, né? E isso está muito claro, por exemplo, nos vários missionários que vieram à Terra. Sob as ordens de Jesus, quantos missionários já vieram em todos os tempos da humanidade? Vieram até nós para estender as suas mãos para nós, porque são irmãos que atingiram uma maioridade, conquistaram já virtudes que ainda não temos, conquistaram conhecimento que ainda também não temos nesse nível. Então esses irmãos maiores vêm à Terra constantemente, suportando ingratidão da nossa parte, enfrentando dores muitas vezes e até a morte, amigos,
para nos ensinar. Eles sabem que a vinda até a terra vai ser dura, vai exigir deles muitas vezes sacrifícios, e eles vêm por amor a nós. Então, isso é da lei divina, que os maiores auxiliem os menores. É essa comunhão fraternal, onde todos buscam conviver como irmãos verdadeiramente, né? E ele diz: desenvolvimento é poder. Olha que interessante. Quanto mais a gente se desenvolve, a gente desenvolve nossas potencialidades de espírito imortal, estamos mais aptos a contribuir com a criação divina. Então, o Emmanuel, ele encerra a mensagem dizendo: repara, agora ele vai dar um alerta, amigos. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, Emmanuel aqui finaliza a mensagem nos levando a essa profunda reflexão. Paremos e pensemos. Se nós, de alguma forma, já alcançamos, minimamente que seja, alguma maioridade, né, do conhecimento, das virtudes, das possibilidades, que nós, então, pensemos como temos empregado esses talentos que alcançamos, essas possibilidades que já detemos, como que nós estamos trabalhando com elas. É a parábola dos talentos. Porque lembremos que Jesus diz que aquele servo que recebeu apenas um talento, enterrou com medo daquele senhor. E aquele senhor na volta lhe diz: servo mau e preguiçoso, poderia ao menos ter depositado num banco para render juros, mas aquele senhor valoriza os outros 2 servos que multiplicaram os talentos. Então, que nós percebamos, amigos, todos nós temos algum talento, alguma possibilidade para compartilhar com os irmãos. Todos nós temos habilidades diferentes. Um é bom em determinada área, o outro em outra. Então, assim que nós pensemos que tudo aquilo que já conquistamos não é para ficar exclusivo para nós mesmos, mas para compartilharmos, porque senão poderemos nos arrepender mais tarde. Muitos espíritos voltam a nos dizer o quanto se lamentam do tempo perdido, que gostariam de ter vivido de forma diferente, gostariam de ter sido mais úteis, mais fraternos. E aqui o Emmanuel lembra Jesus, aquele que aceitou o sacrifício supremo da morte na cruz, sem nada dever. Pensemos nisso. Jesus veio nessa missão sublime à Terra, ciente de tudo aquilo que poderia enfrentar de doloroso. Sabia que muito provavelmente deixaria a terra pela cruz, pelas dores imensas, né, do sacrifício culminante no momento do Calvário. Mas ele aceitou tudo isso por amor a nós. Maior que é, veio nos ofertar das suas possibilidades para nos mostrar o caminho. Porque, por enquanto, amigos, o amor na terra ainda paga um preço muito alto. Todos aqueles que vêm para amar verdadeiramente, para ensinar o amor mais puro, sofrem ingratidão, dores e muitas vezes a morte. E o benfeitor Emmanuel alerta então: o menor é abençoado pelo maior. Isso faz parte do estatuto divino, das leis divinas. É da lei de Deus que aqueles que cresceram um pouco mais voltem seu olhar para trás para auxiliar aqueles que por enquanto são menores, mas que um dia também
alcançarão a condição de maioridade. Que Jesus nos inspire sempre, que Jesus nos abra os olhos espirituais para que nós possamos ser daqueles trabalhadores fiéis da seara do Cristo, que de acordo com as nossas possibilidades, mínimas que sejam, possamos também contribuir para repartir do pouco que já conquistamos. Muita paz a todos,